Imagine um mundo cheio de segredos, onde a verdade está escondida entre as sombras da história. Você já se perguntou como a Igreja Católica, uma das instituições mais poderosas do mundo, realmente começou? Não a versão que todo mundo conhece, mas o que aconteceu de verdade nos bastidores. Agora imagine um homem poderoso, com planos que iam além do que qualquer um poderia imaginar. Ele não apenas mudou a forma como as pessoas acreditavam em Deus, mas também moldou o destino de reinos inteiros. Mas será que ele fez isso por fé? Ou havia algo mais sombrio por trás de suas intenções? E se eu te dissesse que símbolos e tradições que conhecemos hoje podem ter origens muito mais antigas, até pagãs, e foram cuidadosamente transformados para criar uma nova crença? Por trás de cada decisão, cada mudança, existiam forças misteriosas e até perigosas que moldaram o que chamamos de Igreja Católica. Hoje, vamos abrir um baú de mistérios e entrar numa história cheia de conspirações, reviravoltas e verdades escondidas. Prepare-se, porque a verdade pode ser muito mais assustadora e fascinante do que você imagina. Imagina uma história cheia de mistérios, onde a Igreja Católica começou não só com fé, mas também com decisões importantes de reis e líderes. Essa história mostra que a Igreja foi crescendo com o tempo, misturando ensinamentos religiosos com estratégias de poder. Parece um pouco como um grande quebra-cabeça, não é? Antes de continuarmos a desvendar esses mistérios, já imaginou quantas histórias como essa você pode perder? Então, não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão de like. Assim você não perde nenhum detalhe dessas descobertas incríveis e nos ajuda a trazer ainda mais conteúdos fascinantes para você. Agora vamos voltar ao que interessa, porque a história só está começando. Pense em um imperador muito poderoso chamado Constantino, que decidiu mudar tudo. Em 313 d.C., ele disse: "Chega de perseguição aos cristãos." Isso aconteceu por meio de uma lei chamada Édito de Milão. Foi como abrir as portas para que o cristianismo pudesse crescer sem medo. Esse momento foi como plantar uma semente que se tornaria uma árvore gigante, chamada Igreja Católica. Agora imagina um grande encontro, quase como uma reunião de super-heróis, mas com líderes da Igreja. Em 325 d.C., Constantino chamou todos para o Conselho de Nicéia. Eles se juntaram para decidir coisas muito importantes, como o que os cristãos acreditariam e como a Igreja funcionaria. Foi tipo criar um manual de instruções para a fé, que ajudou a organizar a Igreja Católica do jeito que conhecemos hoje. Imagina que Jesus escolheu um dos seus amigos mais próximos, Pedro, e disse algo incrível: "Você será a pedra onde vou construir minha igreja." É como se Pedro tivesse recebido uma missão especial de liderar a comunidade cristã depois que Jesus voltou para o céu. Por isso, a Igreja Católica o chama de o primeiro Papa, o grande líder que começou tudo. Agora pense em cartas e histórias antigas, escritas por pessoas importantes da época, como Clemente de Roma e Inácio de Antioquia. Essas pessoas escreveram sobre como Pedro era o líder dos cristãos e até contaram que ele morreu em Roma como um mártir. Essas histórias ajudaram a construir a ideia de que Pedro era realmente a base da Igreja Católica. É como se ele fosse o herói que começou tudo com muita coragem. Agora imagine Constantino, o imperador que deu liberdade aos cristãos, mas que também tinha seus próprios planos. Algumas pessoas dizem que ele aceitou o cristianismo porque acreditava de verdade, mas outras acham que ele fez isso para unir o povo e fortalecer seu império. É como se ele tivesse misturado fé com estratégia, usando a religião para trazer paz e ordem ao seu reino. Será que ele era um gênio político ou um homem muito religioso? Agora pensa numa carta muito importante que dizia que Constantino deu terras e poder à Igreja Católica. Por séculos, todos acreditaram que essa carta era verdadeira, mas depois descobriram que era uma grande mentira. Isso foi como um mistério de detetive desvendado. Mas por que alguém faria isso? Alguns dizem que foi para a Igreja parecer mais poderosa e controlar mais coisas. É como um truque que mudou a história por muito tempo. Imagina uma grande família que, um dia, teve uma briga tão grande que acabou se separando em dois grupos. Foi isso que aconteceu em 1054,
quando a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa se dividiram. Eles discordavam sobre coisas importantes, como quem era o líder principal e algumas práticas religiosas. Essa separação ficou conhecida como o Grande Cisma. É como quando amigos brigam e seguem caminhos diferentes, mas ainda têm histórias parecidas. Agora imagina pegar algo que já era especial para muitas pessoas, como festas e símbolos antigos, e dar um novo significado. Foi isso que a igreja fez. Por exemplo, o Natal foi alinhado com festas pagãs do inverno e a Páscoa com celebrações de primavera. Até o símbolo da cruz era usado antes, mas ganhou um novo sentido com Jesus. Foi como transformar algo familiar em algo novo, para que mais pessoas se sentissem confortáveis ao entrar na nova fé. Pensa numa época em que questionar na igreja era muito perigoso. A Inquisição foi criada para evitar que ideias diferentes se espalhassem, mas muitas vezes acabou punindo quem pensava de outra forma. Era como se eles quisessem manter todo mundo no mesmo caminho, mas ao fazer isso, acabaram assustando muita gente e deixando algumas ideias importantes escondidas por anos. Agora imagina uma instituição que não só ajudava as pessoas a se conectarem com Deus, mas também tinha muito poder nas decisões importantes de reis e governos. A Igreja Católica virou uma líder não apenas espiritual, mas também política, influenciando como as coisas funcionavam no mundo. Era como se ela tivesse duas coroas, uma para guiar a fé e outra para controlar a sociedade. Pensa em religiosos, como os jesuítas e franciscanos, viajando para lugares muito distantes para espalhar o cristianismo. Mas nesse processo, muitas culturas indígenas perderam suas tradições, línguas e crenças. Era como se as antigas histórias e costumes fossem apagados e substituídos por uma nova fé. Isso trouxe novos ensinamentos, mas também apagou muita riqueza cultural. Agora, imagine um cientista chamado Galileu, que descobriu algo incrível. A Terra gira em torno do Sol. Mas na época, a igreja dizia que a Terra era o centro de tudo. Quando Galileu tentou explicar sua descoberta, ele foi acusado de desafiar a igreja e acabou sendo julgado. Foi como um embate entre querer entender o universo e manter as ideias tradicionais, mostrando como era difícil questionar certas coisas naquela época. Pensa em reuniões gigantescas de líderes religiosos, onde eles debatiam questões importantes, como quem era Jesus, o papel de Maria e como os cristãos deveriam viver. Esses encontros, chamados concílios, ajudaram a definir as regras e crenças do cristianismo. Era como organizar um grande quebra-cabeça para garantir que todos seguissem a mesma imagem da fé. Imagina que a liderança de Pedro, o primeiro Papa, passou como uma herança para os próximos líderes da igreja. Isso se chama sucessão apostólica, e a ideia é que cada Papa continue o trabalho que Pedro começou, guiando os cristãos. É como uma linha de líderes que nunca se quebra, mantendo a igreja conectada às suas raízes. Agora pensa na igreja como uma grande organização, com diferentes níveis de liderança, como bispos, padres e o Papa no topo. Esse sistema foi inspirado na maneira como o Império Romano era organizado para garantir que tudo funcionasse direitinho. Era como um time de futebol, onde cada jogador tinha sua função para que o jogo desse certo. Imagina uma biblioteca enorme cheia de livros e ideias incríveis. A igreja ajudou a preservar muito desse conhecimento durante séculos, mas também escolheu quais ideias podiam ser compartilhadas e quais seriam guardadas ou destruídas. Era como proteger um tesouro, mas só mostrar as partes que achavam seguras, o que impediu que algumas ideias avançassem mais cedo. Agora pensa em pinturas e esculturas impressionantes, como o teto da Capela Sistina. A igreja usava a arte para ensinar as pessoas sobre a fé, já que muitas delas não sabiam ler. Era como contar histórias com imagens, cheias de beleza e significado, para mostrar o poder e a importância da igreja de um jeito que todos pudessem entender. Agora imagine pegar festas que já eram muito celebradas, como as ligadas às estações do ano, e dar a elas um novo significado cristão. Foi assim que o Natal, perto do solstício de inverno, e a Páscoa, ligada à primavera, ganharam temas sobre Jesus. Era como usar tradições conhecidas para ajudar as pessoas
a entenderem a nova fé de forma mais fácil e acolhedora. Pensa em lugares distantes onde culturas e línguas antigas foram substituídas por novas tradições trazidas pela igreja. Missionários ajudaram a espalhar o cristianismo, mas muitas vezes isso apagou partes importantes das culturas locais. Foi como plantar novas sementes em um jardim, mas arrancando muitas flores que já estavam lá antes, mudando o jeito como as pessoas viviam e acreditavam. E aí, o que achou dessa jornada cheia de mistérios e revelações? Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para continuar acompanhando histórias tão intrigantes como essa. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, porque a verdade merece ser descoberta por todos. Até a próxima e lembre-se, ainda há muitos segredos esperando para serem desvendados juntos.